Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindas. Deus abençoe a vida de cada um que está entrando aqui ao vivo para assistir essa live comigo, a live do Senhor. E Deus abençoe a vida daqueles que vão assistir também a live gravada. Que essa palavra fale ao coração de vocês. Essa live fica aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube. Amém? Vamos orar então para dar início a mais uma live. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Oremos então para começar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, por esse dia, gratidão porque até aqui o Senhor nos tem nos sustentado. Glórias te dou, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia. Pai, eu peço que o Senhor derrame o teu Santo Espírito neste ambiente e em minha vida também, para que esse estudo, essa leitura seja feita conforme a tua vontade e que os comentários que eu vá fazer sejam de acordo com as Escrituras, de acordo com a tua palavra, Pai, que nada fuja à tua palavra. Pai, abre os nossos corações para receber essa palavra. Abre o nosso entendimento, é o que eu te peço, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, verso 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles.
Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra, por essa leitura. Deus nos deu o Espírito para, por meio dele, vivermos em liberdade. O Espírito nos foi dado para vivermos em liberdade através dele. Aleluia por essa palavra. Paulo começa dizendo que os coríntios são cartas de recomendação do seu ministério. E estas são cartas vivas, escritas no coração do apóstolo. Diante disso, ele revela qual é o segredo do sucesso do seu ministério. A capacitação, a captação. Ele é capacitado por Deus. Essa captação, essa capacitação vem de Deus e é a vivificação do Espírito. É isso que eu aprendo. É isso que Paulo quer nos dizer. Ele é capacitado por Deus, essa capacitação vem de Deus e é a vivificação do Espírito. O Espírito que vive em nós nos capacita a levar a palavra. Glória a Deus, amém, aleluia. Paulo mostra que o ministério do Espírito Santo é muito superior ao ministério da lei. E isto porque o ministério do Espírito Santo inspira liberdade. Nós não somos como Moisés. Após a experiência de estar na presença de Deus no altar, no alto do Monte Sinai, Moisés desce com a face resplandecente. Eu vou ler aqui o que diz a palavra no livro de Êxodo, verso 34, capítulo 34. Vou ler aqui para vocês. Verso 34. Verso 33. Diz assim: Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Então aqui diz, né, que após a experiência de estar na presença de Deus no altar do Monte Sinai, Moisés desce com a face resplandecendo, como diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 33. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas após ministrar a vontade do Senhor ao povo que estava com ele cobre o rosto com véu, como diz em Êxodo 34, verso 33. Com o objetivo de que os israelitas eles não fiquem desconfortáveis com o fato. Por outro lado, o apóstolo Paulo começa citando o que aconteceu no Antigo Testamento e testemunhando que, ao contrário de Moisés, que cobriu o rosto com véu, nós devemos contemplar a glória de Deus e revelá-la ao mundo.
Isso é que nós devemos fazer. E é interessante notar, gente, que na nova aliança a atitude de Moisés é vista como uma atitude que suprime a glória de Deus. O fato dele colocar o véu na nova aliança é isso que a gente entende, né? Que na nova aliança a atitude de Moisés é vista como uma atitude que suprime a glória de Deus. Paulo relata que a mente dos israelitas ela está fechada desde aquele dia e que há um véu de legalismo. Legalismo, gente, é uma escravidão religiosa e a incompreensão sobre seus corações. Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, este véu é retirado. As escamas dos nossos olhos caem. Os nossos olhos são abertos. Só teremos conhecimento real da glória de Deus quando desenvolvermos relacionamento com Ele por meio de Jesus Cristo. Então a gente aprende nesse capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios que hoje o ministério do Espírito Santo é muito superior ao ministério da lei. Isso porque o ministério do Espírito Santo é libertador, gente. É libertador. E quando ele fala, né, que o apóstolo Paulo começa citando o que aconteceu no Antigo Testamento e testemunhando que, ao contrário de Moisés, que cobriu seu rosto com um véu para não deixar os israelitas desconfortáveis com tamanha glória, nós devemos contemplar a glória de Deus e revelá-la ao mundo. A gente deve falar de Deus para o mundo, falar de Deus para as pessoas. E quando ele diz, né, que desde lá do Antigo Testamento, a mente dos israelitas se fechou naquele dia, desde aquele dia, e que há um véu de legalismo, é uma escravidão religiosa. Muitos ainda vivem isso no nosso tempo, nos dias de hoje, o legalismo, a escravidão religiosa e a incompreensão sobre seus corações, né? Mas quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, esse véu é rasgado, nossos olhos são abertos, as escamas caem e a gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na palavra. Então a gente, quando conhece a verdade do Senhor, quando a gente recebe o Senhor de todo o nosso coração, a gente recebe o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e a gente precisa transbordar esse rio, essa fonte de água viva que recebemos para os irmãos, esse amor para os nossos irmãos. Nós não podemos ser represa, nós temos que ser rio. E continuando aqui a minha reflexão, eu entendo que nós só temos, eu já falei e vou repetir, nós só teremos conhecimento real da glória de Deus quando desenvolvermos um relacionamento com Ele por meio de Jesus. A gente só vai ao Pai através do Filho. Esse relacionamento através de oração, através da leitura da palavra.
Quando a gente se propõe, quando a gente decide, quando a gente escolhe colocar o Senhor como primícia em nossas vidas, a gente passa a viver uma nova vida. A gente realmente aí se transforma em nova criatura. Porque quando a gente tem verdadeiramente o Senhor habitando dentro de nós, realmente a gente é convertido. Aquele que tem a conversão verdadeira tem o Espírito Santo dentro dele. E o Espírito Santo é que nos capacita, é o Espírito Santo que nos orienta, que fala através de nós. Então, essa glória, ela tem que ser revelada para os irmãos. Precisamos levar a palavra. E nós precisamos ser as cartas, né, como diz aqui no início do capítulo, que diz que são as cartas, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Gente, é tremendo o que Paulo fala aqui, né? Paulo começa falando que os coríntios são cartas de recomendação do seu ministério. Nós devemos ser cartas de recomendações do ministério de Deus. Como assim, Marta? Como assim levando a palavra? Sendo que as pessoas vejam Jesus através de nós, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através do nosso falar, através das nossas roupas, da nossa postura, do nosso comportamento. Isso vai testificar que nós somos filhos de Deus, que nós somos novas criaturas. É através de nós que as pessoas vão ver Jesus. E nós precisamos entender que o nosso comportamento é muito importante como exemplo para os outros. Nosso testemunho tem que ser um testemunho que glorifique o nome do Pai, não que envergonhe o nome do Pai. Por isso, a gente precisa vigiar, tomar conta, não só se comportar bem na igreja, dentro da igreja. Nosso testemunho tem que ser dentro da nossa casa, com a nossa família. A gente precisa tratar bem as pessoas que estão convivendo dentro da nossa casa conosco. Não adianta a gente ser bonzinho, santo, se comportar como tal dentro da igreja. E no mercado, ser grosseira, ser grosseiro. Em casa, trata a mulher, trata o homem mal. Na palavra nos ensina que devemos ser submissas e que o homem deve nos tratar e nos amar mais do que a eles próprios. A nossa submissão provém da forma que somos tratadas. A submissão não é ser escrava, ser capacho. Não é nada disso, gente. A submissão é servir ao marido, é ser ajudadora, é contribuir. Se ele prover o alimento, eu vou fazer o alimento com amor. Se ele prover a minha roupa, as coisas para que eu ande mais arrumada, eu vou me arrumar para ele. Isso é se submeter ao marido. Se ele me dá a casa, eu vou cuidar da casa com maestria. Então nós, mulheres, que conhecemos a palavra, que estamos vivendo na presença do Pai, a gente precisa colocar em prática esses ensinamentos. A mulher virtuosa. É muito difícil, né? É muito difícil. É um treinamento diário.
Mas a vida com Cristo é um treinamento diário. Viver para Cristo e em Cristo não é emoção, é uma escolha. Você decidiu colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. E às vezes, sabe o que eu estava meditando hoje? Às vezes a gente vê pessoas, mulheres solteiras, buscando, pedindo a Deus, ou então um varão, né, um homem, pedindo a Deus uma namorada, uma noiva, porque na palavra diz que ele não quer que o homem e a mulher não foram criados para viverem só, mas muitas das vezes, hoje Deus falou isso comigo, muitas das vezes Ele permite que você fique só, porque se Ele te der a bênção antes do tempo, está arriscado a você idolatrar mais o teu namorado, o teu noivo, o teu marido do que a Ele. Então, primeiro tem que vir o Senhor. Independente se você é muito amada, independente se você está casada, Ele tem que estar em primeiro lugar. Eu, como mulher, primeiro o Senhor está na minha vida, primeiro é Ele, depois vem o resto. Amo todos que vivem ao meu redor, mas o primeiro é o Senhor. As primícias do meu dia, da minha vida, é o Senhor Jesus. Ele me sustenta em tudo. Porque quando ele se coloca nesse nível, quando nós colocamos Ele nesse nível na nossa vida, a gente começa a entender que se acontecer algum imprevisto nessa trajetória de separação, de brigas, a gente tem Ele. A gente tem Ele. A gente não se desespera, a gente não fica ansiosa, porque a gente descansa nele. Ele falou muito ao meu coração hoje sobre isso. E continuando aqui, o último parágrafo da minha reflexão é que nessa relação, não há necessidade, nessa relação entre nós e Deus e os homens, a glória de Deus, não há necessidade de cobrirmos o rosto, de ter vergonha. Pelo contrário, nós precisamos e vamos declarar com ousadia que é Jesus. À medida que o Espírito nos torna mais e mais parecidos com Ele. Então, na medida que o véu cobria o rosto de Moisés para que os outros, os israelitas, não vissem a luz que resplandecia do seu rosto, que era a glória do Senhor, que Ele mostrava ali, que Ele precisava cobrir o seu rosto para não deixar com que os israelitas ficassem desconfortáveis, nós não precisamos desse véu. Nós não precisamos cobrir o rosto. Nós não precisamos ter vergonha. Nós precisamos ter ousadia para falar de Deus, para falar do seu amor, para falar do plano da salvação, para falar da ressurreição, para falar da vida eterna. Porque por mais que pareça para o mundo, né, algo assim louco, é loucura para o mundo, quando falamos que a morte física para a gente não significa nada, porque nós não morremos. Nós vivemos, nós estamos, nós vamos para a vida eterna. Nós já vivemos aqui, né? Essa vida eterna. Então, quando a gente entende o real significado de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas e colocar aos pés do Senhor a nossa vida totalmente aos pés dele, não é uma parte, gente. É a vida toda, é a parte financeira, é a parte emocional, é a vida sentimental, é a vida material, é a vida espiritual, é tudo nas mãos do Senhor. E isso é confiar. Crer, até o diabo creu. Nós precisamos confiar. Eu já vivi isso, eu entreguei uma parte a Deus e falei com Ele, Senhor, deixa que isso aqui eu resolvo. Deixa que isso aqui eu cuido.
Não adianta, irmãos. A gente só vai sofrer consequências em relação às nossas escolhas quando não temos o Espírito de Deus nos guiando, nos dirigindo, porque Deus é um Deus que não invade a nossa vida. Ele é um Deus que nos dá livre-arbítrio. Então, se você não quer ter a presença do Senhor na sua vida, saiba que você vai viver por suas vontades próprias. Você vai fazer a vontade do seu coração, mas vai sofrer consequências em relação a isso. Porque mesmo nós que colocamos toda a nossa vida na mão do Senhor, a gente tem a certeza de que Deus está à frente, né? Então, nada do que fizermos ou do que pensarmos ou do que agirmos está fora do contexto das coisas do Senhor. Pelo menos eu sou dessa forma. Eu tenho a minha vida, é normal, eu saio, vou a restaurantes, mas em todo momento eu estou conectada com o Pai. E quando a gente alarga essa conexão, quando a gente vai tentar resolver as coisas com a força do nosso braço, não vai dar certo. Os nossos planos serão frustrados e a gente vai sofrer as consequências, porque Deus nos perdoa. Mas ele é justo, né? E a gente responde por aquilo que a gente fez. Então eu entendo que a minha vida sem Deus não é nada. E que eu não sei você, irmão, coloque aí nos comentários, eu não sei você, quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor hoje, quanto mais eu busco, quanto mais o meu relacionamento com Ele é contínuo, não é uma coisa que hoje eu vou conversar com Ele, amanhã tô cansada, eu não vou, hoje eu vou orar, amanhã eu não vou não, tô muito cansada. Gente, eu também tenho dias que não tenho vontade de orar, tem dias que eu não tenho vontade de fazer live, de ler a palavra, mas eu não tenho que querer, é uma ordem do Senhor. A gente tem que estar na presença dEle de dia e de noite, de dia e de noite, em todo instante, em todo momento, para que o espírito não esfrie, porque é uma busca contínua estar na presença do Pai. E como eu ia falar aqui com vocês, eu não sei com vocês, comigo acontece o seguinte, depois que eu comecei a ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, constantemente, que é diariamente, porque a gente pode estar em contato com o Senhor, ter o nosso primeiro momento quando acordamos, podemos ter o nosso momento com o Senhor à noite, precisamos ter um momento a sós com Ele. E quando isso vai acontecendo, automaticamente você vai ficando com seu nível de aceitação das coisas mais seletivo. Você passa a ficar mais seletiva na sua vida, porque você vê mais as coisas do alto, você olha para o alto. E isso é tão maravilhoso, é tão gratificante, essa alegria que a gente tem no coração, essa paz que excede todo o entendimento que o mundo não conhece, não entende, é maravilhoso. Antes eu vivia ansiosa, hoje eu não ando ansiosa, hoje eu descanso no Senhor. Eu tenho os meus problemas, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Deus venceu o mundo, se o Senhor venceu o mundo através da cruz, por que nós não vamos vencer, miseráveis, pecadores? Porque só mesmo através da sua graça maravilhosa é que nós estamos aqui. Então é maravilhoso a gente ter essa certeza no nosso coração de que a gente mora aqui nesse mundo, vive aqui nesse mundo, mas não pertence mais a esse mundo. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu moro aqui, eu vivo aqui, mas eu não pertenço mais aqui a esse mundo. Eu costumo orar todos os dias, eu digo na minha oração, Senhor, obrigada por minha residência.
Obrigada porque, mesmo não sendo uma casa própria, o Senhor provê condições de eu pagar um aluguel, um condomínio. E hoje, antigamente eu queria, porque queria ter uma casa. Hoje eu não faço mais questão de ter nada, eu faço questão de estar na presença do Pai. Porque eu sei que a minha residência eterna é no céu, junto com o Senhor, junto com o Pai. Que alegria maior que essa? Que felicidade maior que essa, a gente saber que aqui a gente é só peregrino. Aqui a gente tem que fazer o que ele pediu, né? A grande comissão, levar a palavra àqueles que têm sede, àqueles que precisam ouvir, porque muitos nunca ouviram falar. Então o nosso papel é falar de Deus. E o resto o Espírito Santo faz. Não somos nós que vamos convencer ninguém, obrigar ninguém a nada. É o Espírito Santo quem convence. Amém, irmãos? É isso que eu aprendo cada dia, cada leitura que eu faço da palavra. E venho aqui com o maior prazer, maior alegria do meu coração compartilhar com vocês. Amém? Deixa eu ver. Silênia, tudo bem, querida? Deus abençoe sua vida. José Luiz, Valdeci, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Amém? Bem, essa live fica gravada lá no canal do YouTube. Vocês podem, se não são inscritos, deem um pulinho lá. Se inscrevam lá no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantenha esse canal no ar. Não para mim, eu não quero likes, eu não quero quantidade, eu quero que o conteúdo seja distribuído para outras pessoas. Porque o YouTube, entendendo que é relevante, ele vai mandar, direcionar para outras pessoas. Amém? Curte, comenta. Vai lá, dá um pulinho lá para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar para terminar essa live? Oremos. Pai querido e Pai amado, graças te dou. Graças te dou por mais um dia que o Senhor nos presenteou com a tua presença. Gratidão, Senhor. Gratidão porque o que seria de mim sem ter o Senhor no controle de tudo? Ah, Pai, alcança os corações, que essa live chegue a pessoas sedentas da tua palavra. Senhor, a minha intenção aqui é ganhar almas, a minha intenção é falar do amor do Senhor por todos nós. Obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. Pai, que essa live não fique só em nossas mentes, em nosso intelecto, que ela fique guardada em nossos corações, Pai querido. Cuida, Pai, dos nossos irmãos, dos meus irmãos que estão aqui assistindo comigo essa live. Abençoa, consagra, dê a eles, Pai, a unção de cura que eles precisam, cura física, cura espiritual, cura emocional. Dê a eles, Pai, dê a mim também aquilo que eu preciso, porque o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, o Senhor conhece os nossos corações, mas mais ainda a intenção que nós temos guardado dentro do nosso coração. Cuida de nós, Senhor. Abençoa o restante do nosso dia. Cuida, Senhor, para que tudo seja feito para a tua honra e tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Beijos.